Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou a Nick Buzian, dona da Produtoras, uma produtora que faz produção geral e trabalha com histórias reais, e a gente tem bastante contato com essa coisa antropológica das pessoas e do que acontece na vida delas. E essa é minha querida irmã Lívia Muller, do Ateliê Freia Joias, e estamos aqui hoje, mais uma vez, com o Dr. Flávio, falando sobre abusos em geral, assédio moral. E conforme a gente estava conversando no último, né, Dr. Flávio? Sim. Dr. Flávio Gianpietro Gissoni, tá? O nome do nosso querido... Mamma Mia! Mamma Mia! Bom dia, boa tarde, boa noite também, pessoal. E a gente estava falando dessa linha tênue, né? Do assédio moral, que foi explicado, virar um assédio sexual, né? Sim. Então, vamos dar continuidade. Ele explicou como isso ia acontecendo, como a vítima se sente, como a pessoa que faz esse assédio, e que pode ser também até um problema, uma doença, né? Essa pessoa que faz isso, né? Sim, igual a gente falou nos outros programas, né? A questão do assédio moral, quando a pessoa ela percebe, ela começa a sentir que ela está incomodada com isso, ela tem que buscar ajuda. E se ela percebe que é com a intenção diferente, nessa questão sexual, também procurar ajuda. As delegacias estão aí para dar esse amparo. Inclusive, eles podem indicar os psicólogos, os profissionais para ajudar as pessoas aí. Ou se você sentir mais à vontade primeiro, recorra a um psicólogo, a um terapeuta para sentir mais segura para... Sim, ou o advogado para também dar a linha jurídica, a possibilidade jurídica do que pode ser feito também. Apenas não suporte isso sozinho, sozinha, não precisa disso, certo? Certíssimo. Agora vamos mudar o nosso desenrolar aqui. Então virou um assédio, a pessoa começou a perceber que a intenção da pessoa que está fazendo isso com ela é chegar numa coisa sexual, tá? Certo. Então você falou que do psicológico até da pessoa que vai rescindindo. Lembrando que o assédio moral, né, ele tem que ser várias vezes, não é uma coisa esporádica. Sim, né? O assediador, né, o sujeito ativo, vamos dizer assim, que realmente está assediando, seja sexualmente ou moralmente, ele vai criando um ambiente, né? Então você vê que, por isso que tem essa continuidade. Recorrente. É recorrente, porque ele não é uma coisa que você faz hoje para amanhã ter o benefício, vamos dizer assim, né? Ele vai fazendo aqui, ele vai envolvendo a pessoa, então ao ponto da pessoa achar que o erro até dela às vezes, falar, poxa, realmente... Se sente culpada, porque rola toda tortura, toda uma... Isso. A realidade fica distorcida para essa pessoa. Alguns doutrinadores chamam de terrorismo psíquico, né, que a gente terrorismo fala. psíquico. Bem suave. A pessoa então fica confusa, ela não sabe o jeito que está acontecendo. Isso, então você vê que não é algo simples, é algo que tem que buscar ajuda mesmo. Então ela vai te envolvendo, então você começa a achar que você não é um bom profissional, você começa... Que não tá dando conta. Que não tá dando conta, e aí se for a parte sexual também, ela fala, poxa, de repente pode ser que você venha a ceder, e aí a pessoa acaba cedendo, às vezes necessita do emprego, a gente sabe, né, a gente já falou disso, do jeito que anda, não só o país, mas no mundo inteiro, por conta de pandemia e tal, então acaba cedendo. Então você sentiu que você está sendo envolvido nisso, você procura ajuda, não deixa de procurar, não. E esse sentimento de se sentir previamente culpada é muito comum nas mulheres. Então, presta atenção nesse sentimento que você tem. Presta atenção se sua mente está confusa, sabe? Porque são pistas para você descobrir que, de repente, está no meio de uma situação dessa, mas está tão confuso e envolvido em sentimentos que estão te massacrando, que você ainda não se ligou. Então prestem atenção nas pistas. Você não é louca. Não é isso aí. Você não é louca. Inclusive o parente também, né? Se ele de repente vê um irmão que, tá esquisito, ou pai, mãe, né? Por que será que, né, mudou alguma coisa e tal? Procurar conversar também, né, os familiares, que eu acho que é a base, né, os familiares aí. A gente está abordando aqui o assédio moral dentro do ambiente laboral, né, de trabalho, né? Mas a gente também pode caracterizar o assédio moral dentro de uma família, de uma relação a dois? É uma pergunta aqui pra gente. Ele tem esse berço, né, ele vem da parte trabalhista mesmo, porque a gente fala de hierarquia, a gente fala, né? Sim. Mas você pode jogar para dentro da família, vamos dizer assim, esdrúxulamente falando, né? Porque existe realmente uma hierarquia dentro da família também. Então, às vezes o pai é o provedor,
a mãe não é, ou o filho, ele tenta assediar o filho, não só moralmente, mas infelizmente a gente vê também assédio sexual dentro da família, o tio com o sobrinho ou com a sobrinha, então é complicado. Então joga assim, o Código Civil também prevê isso, dentro do que a gente falou no primeiro programa. Causou dano, seja moral ou material, ele vai ter que ser ressarcido. O Código Civil prevê isso. Então, dentro da família também dá pra gente prever o assédio moral. Entre marido e mulher, a gente vê muito a questão do... Às vezes, o marido que assedia a mulher moralmente, no quesito de esculachar mesmo, que a gente fala, né? Pô, você tá muito gorda, pô, você não tá legal. Pô, isso recorrente também é considerado? Que é recorrente, exatamente. Isso tá cheio, gente. Sim, ele começa também a envolver a mulher, ou ao contrário também, a mulher começa a envolver o homem. Que o erro é dele, mas a pessoa, né, o parceiro, ele começa a achar que o erro é de quem está sendo assediado, né? O sujeito passivo, vamos colocar assim. O distorce a realidade. Exatamente. E aí, de repente, na parte da família ou de relação, existe um envolvimento emocional, né? Não é que nem no trabalho, que no caso a preocupação é o dinheiro, é você perder o emprego, mas ela tem um envolvimento com essa pessoa emocional. E aí como é que funciona? Como é que vocês trabalham com uma pessoa que foi assediada, sei lá, marido e mulher, ou numa família? Como que você instrui as pessoas a fazer, assim, a observar? A primeira coisa é sair daquele relacionamento. Não adianta você querer tentar sustentar um relacionamento que não vai acabar, como é que eu posso dizer? Vai acabar em vias de fato, igual a gente fala, né? Vai acabar saindo agressão, vai acabar... Mas é que nem... É muito complicado, as pessoas têm filho... Depende, né? Depende do parceiro, economicamente... Então é complexo. Durante esse período, tem alguma coisa que essa pessoa pode fazer, pode recorrer? Acho que é uma rede de amigos de apoio. Né? O único jeito é denunciar e sair desse relacionamento. Não porque tem se ela manter... meio termo, né? Infelizmente. É tão difícil. Às vezes tem umas situações que não são... A gente está falando de uma maneira muito prática, porque é o que a gente deseja. Você percebeu, você saia. Infelizmente, a gente sabe que não é assim. Então, aí é o conselho pessoal, uma rede de amigos... com pessoas que você possa contar para o mais breve possível você conseguir se retirar e tomar essas medidas cabíveis. E sair desse ambiente para pelo menos ter a clareza, né? Porque como você está envolvido naquilo que a gente falou, você não está tendo clareza, você está dentro do relacionamento. E você gosta da pessoa, né? E aí existe o amor, existe o afeto. Então quando você está lá dentro, você não consegue tomar uma atitude, vamos dizer assim. Então a gente indica, né? Claro que uma psicóloga pode falar melhor que eu, mas que saia do relacionamento e veja de fora para depois tomar as decisões. Agora, claro, se chegar numa opção mais forte, um assédio sexual realmente dentro da família... Ou agressão física, né? Agressão física, mas a própria agressão psíquica também, ela entra no moral, que é gravíssimo. Ela não é visível aos olhos, né? Mas ela causa danos, às vezes, tão terríveis quanto ou piores, né? Sim, a gente vê exemplo que são danos irreparáveis. Vamos dar alguns exemplos, então, por exemplo, assim, a gente vai ter as histórias que a gente vai contar para vocês, mas antes a gente está dando a introdução, tá? Das coisas, mas vamos dar exemplos esporádicos, porque para a gente exemplificar. Então, né, no trabalho, aonde que a pessoa detecta de repente que tá passando do limite para quase um abuso, um assédio sexual? O primeiro ponto é ver a parte de estar se repetindo. Tá se repetindo, gente, então, vamos combinar. Porque às vezes passa, todo mundo é passível de erro. Então às vezes eu te dou, a gente falou da missão, né? Eu te dou uma missão de 2 semanas para 3 dias. Às vezes efetivamente está necessitando, precisa, a pessoa tenta e ela vai em cima do subordinado. Agora ela fez isso uma vez, ela fez 2, ela fez 3... Aí 4, 5 que começa. Ou a gente já viu casos de marcar as reuniões que a gente estava falando e não chama o funcionário, depois quer cobrar do funcionário algo que foi falado na reunião, mas ele não foi avisado. Então, quando isso vai se repetindo, você vê que está realmente praticando esse terrorismo psicológico, aí é a hora de você procurar ajuda.
E dentro da família, né, ou dos casais, assim, como que ela precisa ajudar para detectar que tá, não estou falando no aspecto de abuso sexual, mas que ela está sofrendo esse abuso psicológico? Mesma coisa do ambiente laboral. Tá, a mesma coisa, gente. Isso, você procura ajuda. Você percebeu que o teu cônjuge está, igual o exemplo que a gente deu, ele está te apertando, ele está falando besteira para você, ele está te ofendendo, ele está te tratando como qualquer pessoa, vamos dizer assim, te tratando de qualquer jeito, vamos colocar lá. Então ele está te chamando de gorda, que a gente falou. Te inferiorizando, te inferiorizando, isso, essas são as palavras. E aí você começa a se sentir mal. Então, parte muito do que você está sentindo também. Como é que você está se sentindo? Às vezes o cara te xinga, você tá nem aí. Mas às vezes ele tá te xingando tanto, você começa, será que eu realmente estou gordo? Será que eu realmente... Então, daí parte de um outro ponto que daí vai caber a uma outra profissional, um outro profissional, que é a visão que você tem de você mesma, a noção de respeito que você tem sobre você mesma. Você sabe que não pode permitir certas agressões com você, porque às vezes nós mesmas a gente cai nas autocríticas dilacerantes. Então também tem um cuidado psicológico, essa questão do auto-amor, que está muito longe de ser só a imagem, de ser uma saúde psíquica, né, da pessoa. Então você vê, o autoconhecimento, ele é bom até, ele é importante, ele é fundamental até nisso. Sim. Como que você vai identificar que você está sendo abusado se para você é uma coisa que parte de um normal? Exatamente. Se parte de um saudável. Então, olha a complexidade de até onde a gente pode chegar, né, doutor? Sim, a gente vê... Desculpa. Não pode falar, por favor, né? Não, imagina. Não, eu ia falar uma outra coisa, eu ia perguntar, e quando não é assédio moral, né? Isso é importante pra gente finalizar esse bloco aqui. Sim, Assim, quando que não é? Porque tem também pessoas que vão se abusar disso e vão criar uma situação que não existe, né? Então, quando você pode falar para as pessoas, você não tá recebendo assédio moral e nem psicológico, vamos ser assim, dentro já que está falando do laboral. É avaliado muito com bom senso essa questão. Por favor, então observem isso. Sim, não adianta também a pessoa mal intencionada querer acusar alguém, né? E aí falar, não, mas foi uma vez que aconteceu. Não, mas não foi. Mas eu me senti humilhado. Mas espera aí, o que ele falou? Aí quando vai ver o que falou, não tem nada de humilhação. Então não caracteriza mesmo esse assédio moral. Essa linha é tênue, é chato, mas tem que ser mais robusto. Não adianta, aconteceu uma vez. É igual a gente volta a dizer aqui, errar é humano, né? É passivo, a pessoa é passiva de erro. Agora não, aconteceu reiteradas vezes. Várias vezes, durante meses está acontecendo isso. Se torna uma prática. Uma prática normal que pro cara que tá fazendo é normal e a pessoa não está se sentindo bem. Então aí você realmente não está se sentindo bem. Está abalando o seu psíquico. Aí é assédio moral. Se não tiver assim forte, se não tiver reiterado, se efetivamente não estiver humilhando, não estiver esculachando, vamos falar o português claro, aí não dá para caracterizar o assédio moral. Porque esse tipo de pessoa, ele repete o padrão, né? Sim. Então, você vai observar, né? Eu acho que isso que é importante, observar o seu ambiente de trabalho da sua casa, se você não vê essa pessoa repetindo a mesma coisa com você e às vezes com o outro. É verdade. Exatamente. Né? Não é só com você, pode ser. Ou às vezes ele faz só com você. Aí ele tá te assediando moralmente. Olha lá. Então ele tem lá 10 funcionários, exemplo. 9 ele trata como maravilha, né? Vamos dizer assim, como um pai ou como uma mãe. Aquele 10º ele não gosta muito, então ele começa a minar o cara pro cara pedir igual a gente já falou, pedir demissão, ou pedir as contas, ou desistir do trabalho, abandonar o emprego e tudo. Então a pessoa consegue perceber. Fica evidente. A gente tem que usar o bom senso para obviamente não ficar os aproveitadores, né? Sim. Mas se sentiu, viu o que realmente acontece, procura ajuda. Por favor. É isso aí. Bom, gente, a gente vai terminando aqui. É importante lembrar que a gente está com o Dr. Flávio Gianpietro Gissoni, tô falando direitinho. E as duas empresas aqui, a Produtoras e a Freia Joias, tá? A Nick Buzet e a Lívia Müller. E vocês podem mandar suas histórias. A gente está dando uma introdução, certo, Lívia? Sim, introdução. Mas a gente já tem algumas histórias, a gente vai dar um exemplo para os profissionais. Então, no próximo episódio, a gente vai dar um exemplo de uma história real
tá? Sim. E nós vamos discutir aqui essa situação dessa pessoa. Ponto por ponto. Tá? Então vamos lá, vamos gritar junto com a gente, hashtag eu vou gritar. E vamos esclarecer para todo mundo que é um assédio moral, um assédio psicológico, que pelo a gente entendeu está envolvido em tudo e pode levar a uma coisa mais grave, certo? É isso aí. Então a gente vai ficando por aqui, viu, gente? Obrigada. Obrigada e tchau. Até mais, gente.